Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão, já voando estão. Brana foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou com fidelidade. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. O Senhor Deus não faz coisa alguma sem antes avisar aos seus servos, aos profetas, diz o profeta Amós. Ninguém poderá reclamar quando estiver sob o juízo tremendo que virá sobre a terra, e agora tarde demais, sem nenhuma oportunidade de arrependimento, de salvação. Ninguém está inexcusável diante de Deus, diz o apóstolo São Paulo, porque a própria natureza testifica do Criador. E a própria natureza está anunciando um fim de todas as coisas. O apóstolo chega a dizer, por orientação do Espírito Santo, que ela, a natureza, está gemendo pelo dia de Cristo. Sabendo destas coisas, ouvintes, que pessoas nos convém ser? É uma pergunta de São Pedro. Sabendo que a terra que agora existe passará com um grande estrondo, e seus elementos se disparão com fogo, que pessoas nos convém ser? Em santo trato e piedade. Devemos, antes de tudo, acatarmos a palavra de Deus, crermos na exatidão total de sua palavra. Por quê? Para aquela mulher perdida, oficialmente, socialmente perdida, o inferno não será surpresa. Para aquele homem oficialmente, socialmente, religiosamente perdido, o inferno não será surpresa. Mas, como o inferno será dobrado
e muitas vezes mais para aqueles que, pensando ser salvos, estão perdidos, estão enganados pelas suas maneiras de crer. Vamos repetir o que diz Amós, porque Deus não faz coisa alguma, o Senhor Jeová não faz coisa alguma sem antes avisar os seus servos, os profetas. Mas vamos fazer uma pergunta. Porventura os homens se deram por avisados quando o aviso de Deus chegou a eles? Não, eles nunca se deram por avisados. E nem se darão por avisados. Sabe por quê? É por causa das pessoas a quem Deus usa para dar o seu aviso. Elas sempre vêm fora de todos os canais humanos, sem educação, sem ética, pessoas esquisitas, como foram os profetas. Elas não saem dos canais humanos, elas vêm pelos canais de Deus, que sempre não são reconhecidos pelos homens. Aí está o grande perigo. Vamos para a advertência de Jesus nesse instante. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Esse aviso de Jesus está claro de acordo com as Escrituras. São Mateus 24, versículo 42, 43 e 44. Está claro que é para aqueles que são servos do Senhor. Notemos isto, versículo 42. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Então, logicamente, o Senhor está falando a servos, porque está falando vosso Senhor. Ligeiramente nós podíamos analisar nesse instante: temos sido realmente servos do Senhor? Ou temos sido servos dos nossos caprichos, das nossas necessidades, dos nossos próprios pensamentos? Em Apocalipse, capítulo 16, versículo 15, o aviso continua um tanto grave. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda os seus vestidos, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Apocalipse 16, versículo 15. Ficaria somente nisto? No mesmo livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 3, está escrito: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Apocalipse 3, versículo 3. Não importa que esta recomendação tenha sido para aquela igreja de Filadélfia. Embora todas estas mensagens que estão na Bíblia são
para nós neste presente momento. Ele estava falando àquela era. Mas como nós temos de reunir tudo que a igreja teve em todas as suas eras, fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade, agora por último amor fraternal, então todas as advertências também são para nós. Somos servos do Senhor. Amados, a vinda de Jesus é um mistério. A sua primeira vinda foi anunciada de uma maneira clara e eles não puderam perceber. O rapto será um mistério. É um mistério escondido ao mundo e que só vai perceber aqueles que estiverem no rapto, no arrebatamento. Agora, só quem não tem noção do que é o arrebatamento é que não dá valor nesse assunto. Dá mais valor numa cura do físico, dá mais valor na cura de um câncer e mesmo na ressurreição de um morto aqui, fisicamente. Mas aquele que tem a iluminação do Espírito Santo e tem a noção de Deus sobre o arrebatamento, ele dá mais valor neste assunto do que em todas as outras coisas deste mundo. Porque isto é o reino de Deus e sua justiça, que deve ser buscado em primeiro lugar. Não será uma coisa muito grande. Não haverá um espetáculo público, ainda que aqui na Bíblia indica que será algo tremendo. Quanto maior foi quando João ia descer ali para batizar a Jesus Cristo. Foi grande aquilo. Aquilo era tremendo. Vários profetas, desde Isaías para cá, Malaquias e os demais, falaram de sua vinda. O próprio Davi, os salmos que eram lidos e cantados nas sinagogas, estavam falando disto, estavam falando de sua vinda. E quando veio, foi uma pessoa ali só, sozinho, sem educação, como João Batista foi, aquele precursor, sem educação, muito barbudo e vestido com um couro de cabra, não teve nada de escola até onde sabemos. Saiu do deserto e não lhe deram nem entrada ao púlpito. Ficou ali sobre o barranco do Rio Jordão e chamou as pessoas para que se arrependessem. Pode você imaginar tal coisa? Você seria uma daquelas pessoas que atenderam o chamado de João? Um homem ali no barranco de um rio, vestido de couro, barbudo, sem educação, sem nenhum currículo humano, religioso, escolar? Você atenderia a indicação de João Batista? Analise isto de uma maneira real, autêntica. A Bíblia diz que tudo seria tão grande nesse dia. Todo vale seria levantado, e todo monte outeiro ficaria plano, e o áspero seria aplanado. Posso imaginar como foi. Todos pensavam que João viria, sendo o grande precursor de Cristo, e tomaria todo o deserto e o aplanaria e o semearia de grama, faria tudo ficar verde, faria o deserto florir para que então eles crescem. É assim que eles esperavam o precursor de Jesus. Tinham tudo calculado como tem hoje em dia. Porém foi tão humilde que os próprios apóstolos o passaram por alto. Eles disseram: por que dizem as Escrituras que Elias tem que vir primeiro, sendo que tu vais subir a Jerusalém para ser oferecido?
Lembremos-nos que João estava anunciado desde Malaquias e outros profetas como precursor da vinda do Senhor. E da maneira que eles esperavam a vinda do Messias, então tinha que ser também a vinda do precursor, aplanando o caminho, gramando o deserto, preparando palanques bonitos de ouro. Mas a coisa foi totalmente diferente do que eles pensavam, porque era justamente, exatamente como Deus falara. A mesma coisa é agora. Não é diferente. Será exatamente como Deus tem falado. Virá como ladrão. Somente para os servos do Senhor. É exatamente como está escrito. É exatamente como Deus diz. Mas acontece que os homens, quando leem o que Deus diz, eles entendem completamente ao contrário do que Deus diz. E tudo o que está acontecendo é tudo ao contrário. O precursor veio da segunda vinda. Eles perceberam? Não, eles o taxam de falso. A mesma coisa está acontecendo. Está escrito a promessa do precursor da segunda vinda. Elias restaurando todas as coisas. Mas eles podem ver isso nas Escrituras? Eles podiam ver em João o cumprimento da Bíblia que eles tinham? Não. Eles podem ver no profeta desta era o cumprimento da Bíblia que tem recebido tantos monumentos hoje e tem sido elevada até as alturas. Eles não podem ver estas Escrituras, porque tendo olhos não veem, tendo ouvidos não ouvem, e assim por diante. Mas João fez exatamente o que estava escrito dele, e eles fizeram com ele exatamente o que deviam fazer. Assim também tem que ser com o Filho do Homem. Assim também tem acontecido agora. Estamos em pleno arrebatamento. O precursor tem vindo e eles têm feito justamente o que eles deveriam fazer com ele. Têm o taxado de falso. Não podem reconhecer a coluna de fogo sobre sua cabeça. Eles logo dirão que aquilo é um foco de lanterna, ainda que provado pela polícia, pela ciência, ser uma foto sobrenatural, a coluna de fogo sobre a cabeça do profeta. A mesma coluna de fogo do deserto, do caminho de Damasco. Mas eles continuarão lutando contra Deus, tentando usar a sua própria palavra, tentando usar a própria palavra de Deus contra Deus. Mas me mostrem onde falhou o profeta desta era como precursor da segunda vinda. Oh, tropeço tem demais. Tropeço tinham demais em João. Começando pelo seu nome que não estava nas Escrituras. Começando pelos canais que ele tinha vindo, completamente fora da tradição. Mas a palavra de Deus veio a João no deserto. E você sabe que o rato virá, e muita pouca gente irá no rato. Se hoje desaparecessem umas 500 pessoas do mundo, que falta faria para o mundo? Estão sumindo aí 500 pessoas por dia em média. E no entanto o mundo continua normal. Assim será no arrebatamento. Eu não quero dizer que serão 500 pessoas, como no dia de Noé foram apenas 8. E antes do dilúvio foi apenas um, Enoque simbolizando a noiva. Não, eu não quero dizer isso. Eu só quero dizer que se for 500, ou 10, ou 5, a minha fé e a sua fé deve ser esta: eu estarei no arrebatamento. Porque eu estou apercebido pela mensagem do precursor. Ele tem me alertado, ele tem aberto os meus olhos,
Ele tem me sacudido, é um alarido. Eu estava dormindo entre os mortos, e o alarido veio. Desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Oh, fomos despertados, e esta mensagem está agora lhe despertando. O rapto está às portas. Notem o seguinte: se foi um segredo quando ele veio a primeira vez, não sendo anunciado como segredo, então quanto mais será um segredo o rapto? Se a primeira vez não foi anunciado como segredo, foi anunciado pelos profetas, foi anunciado pelos anjos, tudo, e ele próprio aqui na terra, mostrando com suas obras que ele era o Messias, e continuou sendo um segredo para aqueles homens, quanto mais o arrebatamento. Ó Deus, graças te damos porque o Senhor tem nos avisado, e nós temos recebido o aviso. Continue falando, ó Pai Santo, aos nossos corações, em nome de Jesus Cristo, despertando o teu povo para esta hora tão gloriosa do arrebatamento, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15020, CEP 74.501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Senhor, em prontidão estás. Tens mostrado com tua vida que Jesus não tardará. Andas ocupado em seu serviço, ocioso estás. O relógio de desprever baterá. Sua noiva levará. Os sinais dos tempos mostram que Jesus breve virá. Muito anelo encontrá-lo e com ele sempre está. Novas vestes, meu Senhor, naquele dia me dará. Oh, que gozo sua face contemplar. Maranata, aleluia. Maranata, aleluia. Maranata, aleluia. Cristo volte, sua noiva levará. Maranata, aleluia. Maranata,
Muitos vivem neste mundo, tal no tempo de Noé, buscam só divertimentos, não se importam com a fé, vivem sempre iludidos, o tesouro sem valor, não preparam suas vidas para a volta do Senhor, sem voltar a prever o nosso Senhor, com grande poder aparecerá. Ao vermos seu rosto, daremos louvor, com ele iremos e glória será. Os sinais já nos proclamam que Jesus não tardará, e nos dizem que a porta breve se fechar-se-á. Muitos há que no pecado jazem sem a salvação, muitos temem o futuro, preparados não estão, sem voltar a prever o nosso Senhor, com grande poder aparecerá. Ao vermos seu rosto, daremos louvor, com ele iremos, que glória será, sem voltar a prever o nosso Senhor, com grande poder aparecerá. Ao vermos seu rosto, daremos louvor,